Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, meus irmãos. Hoje, domingo, Dia dos Pais, hoje um dia especial, um dia maravilhoso. Eu creio que cada um de nós passamos dias com os nossos pais, abraçamos, beijamos, né? Dizemos que os amamos, e isso é muito importante para os nossos pais, amém? Eu queria convidar você neste momento a pegar o link desta live e você enviar para um amigo seu e você mandar para o seu familiar. Chama a sua família, chama os seus filhos, seu cônjuge, amém? Chama todos e hoje nós vamos louvar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, feche seus olhos, vamos orar para dar início a esse culto. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, Deus. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa todos os pais, ó Pai amado, que o Senhor venha dar sabedoria e que nós venhamos cada dia, Senhor, continuar firme na missão que o Senhor nos chamou, que é sermos pais, meu Deus amado. Isso é importante, meu Deus querido. Abençoa, Senhor, os teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos este culto aberto para o louvor da tua glória. Amém? Glória a Deus. Queridos, antes de nós louvarmos a Deus, abra sua Bíblia aí rapidinho. Em João, capítulo 3, verso de número 16, um texto bem conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Hoje é dia dos pais, eu quero deixar a minha mensagem para todos os pais que estão assistindo, que vão assistir, que você seja muito abençoado, que você seja muito usado no seu lar, como líder, como sacerdote de que você é. E é interessante como nós temos um exemplo de pai, que é o nosso Pai Celeste, nosso Pai Eterno, o nosso Deus. Ele é um exemplo de sacrifício, um exemplo de amor, um exemplo de renúncia, e nós seguimos esse modelo. Pai é aquele que renuncia, às vezes até o seu descanso, para dar o melhor, para dar um ambiente mais tranquilo, mais favorável para os seus filhos e para a sua família. Amém? Como é interessante, o pai, ele vai mesmo cansado, ele leva pessoas no hospital se preciso. Ele é uma pessoa que está pronto para qualquer obra. Amém? Então aqui meu abraço virtual para você, pai. Isso é uma honra da parte de Deus, isso é uma dádiva da parte de Deus. Só quem é pai sabe muito bem o sentimento que é gerado nos nossos corações ao vermos as nossas filhas, os nossos filhos, né, nos abraçando, nos chamando de papai pela primeira vez, não é? Nós tendo esse auxílio às nossas esposas, às nossas famílias, e isso é honra, e isso é bênção da parte de Deus. Amém? Que Deus venha dar muita sabedoria para você, continuar firme na sua missão, para que você venha ser um exemplo e você cada vez mais venha impactar a sua família com a sua presença. Amém? Deus abençoe você, papai. Deus abençoe a sua família e que muitos e muitos anos você venha comemorar esse dia com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. Amém? Vamos louvar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quando a noite fria cai sobre mim, arará, e no deserto eu me encontrar, sim, Senhor, viver cercado por egípcio e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará, Senhor, e me levará.
dançando em tua presença. Pula aí da sua casa. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença de Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu canto, por isso canto, 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 canto na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Debaixo da tua palavra, Deus, eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu canto, por isso eu canto, 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 canto na presença do Rei. Vitória! Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, sim, Santo Deus, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Eu direi, então eu direi, abra-se o mar, aleluia, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Senhor, aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao teu lado. Fale pro Senhor, fale. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Aleluias, aleluias. Mas todo dia o pecado vem, ele vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. E todo dia vem as tentações, me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai, sim, Pai, e andar ao teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu, sim, Santo. Eu sou abençoado se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, ele bate na sua porta, ó. Me chama. Todo dia as propostas vêm, sim, Santo. Me chama. Todo dia vem as tentações, elas vêm, sim, Deus. Me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. É para declarar isso, querido. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus.
minha vida. Mas eu escolho Deus, A vida mas de eu escolho Santo Deus, Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Nós queremos viver a tua vida, Santo Deus. Aleluia, a tua vida, Santo Deus. Não importa o pecado, Senhor, nós declaramos, ó Pai, não ao pecado, não a esse mundo, Deus. Nós escolhemos a Ti, Deus. Nós escolhemos a Ti, Santo Deus, todo dia, Santo Deus, todo dia, em todo momento, Papai. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Papai do céu. Só Tu tens as palavras, Deus. Só Tu tens, só Tu tens. Oh, nós escolhemos a Ti, Santo Deus, maravilhoso, poderoso. Aleluia. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Escolhe hoje. Eu escolho a Cristo todo dia. Escolhe a Cristo todos Já os morri dias. pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Todo dia é uma decisão. Mas eu escolho Deus. Você tem Eu duas escolho opções. ser amigo de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Vamos louvar mais uma vez. Aleluia. Aproveite esse momento para fechar os olhos na sua casa. Eu não sei como é que está a sua família, o ambiente, se tem alguma pessoa enferma, se tem uma pessoa passando por grandes dificuldades, mas eu tenho muita fé, meus queridos, na adoração. Quando nós adoramos, portas se abrem. Quando nós adoramos, enfermos são curados. Quando nós adoramos, pessoas são libertas. Quando nós adoramos, pessoas são salvas. Quando nós adoramos, situações são transformadas. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Continuar. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno és tu, Cordeiro, és tu, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Se você puder colocar a mão no teu coração e declarar: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, Deus, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu a Ti adorarei. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Estás vestido, Senhor, estás vestido. Estás vestido do arco-íris, som de trovões, luzes e relâmpagos. Aleluia. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus
Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tens tudo para mim e eu a ti adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores a Senhor. És tudo para mim e eu a ti adorarei. Pode declarar que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu a ti adorarei. Aproveita esse momento, aproveita esse ambiente. Comece a falar com o Papai do céu. Comece a falar com teu Pai celeste. Comece a falar com o seu Pai eterno. Comece a adorar ao seu Deus, ao nosso Deus, digno de honra, de glória, de adoração. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Digno de, meu Pai, de toda honra. Digno, Senhor, de nos lançarmos aos seus pés, ó Deus. De reconhecer que somos pequenos, que somos carentes e que necessitamos da Tua presença, do Seu amor, ó Pai. Deus, visita, Senhor, os lares deste país. Visita, Senhor, as nações. Visita, Senhor, as famílias deste momento, Senhor. A cada um que está com o coração aberto para ouvir a Tua voz, para Te adorar, para Te engrandecer, meu Pai. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, para Te engrandecer, meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos, ó Deus. Lindo, lindo és Tu, ó Deus. Tu és maravilhoso e poderoso, Deus. Aleluia. Oh, aleluia, queridos. Que Deus continue visitando o seu lar desta maneira. Um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, um ambiente com a presença dEle se faz presente. Ei, queridos, talvez você não teve um pai, talvez você não conheceu o seu pai, talvez você teve um pai ausente, mas eu quero te dizer que tem um pai, que existe um Pai todo-poderoso, que tem um Pai que hoje te visita. Talvez você não teve um abraço do seu Pai, mas hoje você tem a oportunidade de ser abraçado pelo Pai dos Pais. Sinta-se abraçado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, aquele que amou você, aquele que te ama, aquele que te abraça neste momento e diz: filho, eu te amo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que nos ajuda, que nos aconselha, que nos orienta, que preenche um vazio que outro não pode preencher. Esse é o nosso Deus, grandioso, lindo, lindo nosso Deus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia aí, vamos para a palavra de Deus. Neste domingo
maravilhoso. Tive um momento muito agradável na minha casa, no meu lar, a qual minha família estava lá. Almoçamos, conversamos, brincamos, pulamos junto com as crianças, né? Junta várias crianças, não tem jeito, tem bagunça, mas uma bagunça que nos traz alegria. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, verso de número 11. E enquanto você abre, eu quero dar alguns avisos. O primeiro aviso é que nesta segunda-feira, amanhã, eu estarei aqui na igreja e nós vamos iniciar um discipulado com todos os obreiros. Amém? Pastor, eu não sou obreiro, mas eu quero ser obreiro. Venham. A gente vai estar já projetando toda a nossa igreja para o início dos cultos presenciais. E esse discipulado com as pessoas aqui já vai ser um ensaio para que, como a gente vai se comportar no domingo que a gente vai abrir. Amém? Domingo, dia 16/8, a gente vai ter um culto presencial, mas também o culto online. Como vai funcionar? Então, quer dizer, nessa segunda vai ter o discipulado com todos os obreiros, e no domingo que vem, dia 16/8, às 19 horas, amém? Anota aí, às 19 horas, volta o culto ao normal, vamos estar aqui com o nosso culto presencial. Como vai funcionar? Estamos abrindo a igreja com a capacidade de 30% daquilo que nós podemos, né? Nós temos uma capacidade, mas nós vamos suportar agora 30% da nossa capacidade. Então, no grupo eu vou passar mais informações, mas fique já na sua agenda marcado aí, tá bom? Então, nessa segunda manhã, discipulado com os obreiros. No outro domingo nós vamos ter já o nosso culto presencial, vamos ter ali álcool, tapete todo com aquele higienizado, né, todo aquele tapete especializado para realmente essa Covid, foi projetado para isso, muito, muito interessante. Vamos ter o obreiro com o aparelho medindo lá a sua temperatura, né, vamos ter as cadeiras distanciadas. Então, quer dizer, vamos estar todo o ambiente preparado para receber você. Venha com máscara, e é importante dizer que crianças não podem vir, tá bom? Por enquanto, não está liberado, e nem pessoas que têm doenças pré-existentes, né, que estão no grupo de risco. Fique em casa, vai ter online também, você pode assistir pelo Facebook junto conosco, e agora também pelo nosso Instagram, tá bom? Queridos, outro aviso para iniciarmos a palavra de Deus: dia 22 deste mês, sábado, às 8 horas, nós vamos ter aqui nosso bate-papo do mês de agosto, amém? A live Projetando Família, né? Nós estamos tendo todo mês uma live protegendo a família, protegendo a família, e o tema vai ser relacionamento com a família do cônjuge, amém? Sobre sogra, sobre sogro, sobre cunhados, um tema importante, muito delicado, mas eu vou ter aqui com um convidado muito abençoado da parte de Deus, que nós vamos bater um papo. Eu creio que vai ser muito edificante para você, como também para mim, amém? Glórias a Deus. Abriu aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, verso de número 11. Dá um feedback aí, irmão. A Diene não está aqui junto conosco, mas temos ali o Wanderson, temos o Ismael. Hoje está ali também a Olga ali atrás, uma irmã também. Glórias a Deus. Mas eles estão atentos às redes sociais aí. Se tiver algum problema com áudio, por gentileza, avisa aí que a gente vai tentar solucionar o mais rápido possível, tá bom? Lucas capítulo 15, verso de número 11, diz assim a palavra de Deus: e disse um certo homem, e Jesus disse, na verdade, um certo homem tinha 2 filhos. Jesus está tendo um diálogo aqui com alguns fariseus e escribas, e ele diz no versículo 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Vamos orar?
Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua vontade. Estamos aqui, Senhor, diante do Teu livro sagrado, a qual eu creio que é a Tua palavra, que tem ensinamentos e orientações para as nossas vidas. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, mas eu peço ao Senhor, fala com o Teu povo, fala conosco, nos direciona nesta tarde, meu Deus querido, que o Teu Espírito Santo venha revelar a Tua palavra, venha nos ensinar mais sobre as Tuas verdades. Deus abençoa cada um que está assistindo, eu repreendo agora todo o mal, toda distração, e que nós venhamos hoje nos focar no trono da graça de Deus. Cale-se agora a voz do homem, para que a voz do Teu Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do filho pródigo é uma parábola bem conhecida. É uma parábola a qual muitos, até quem não é conhecedor das Escrituras ou um estudante profundo das Escrituras, sabe e conhece a parábola do filho pródigo. Quem conta essa parábola é o próprio Jesus Cristo. O contexto, ele está recebendo pecadores e publicanos, e ele é questionado pelos fariseus e pelos escribas sobre essa prática dele receber os pecadores e publicanos. Ele é duramente repreendido pelos fariseus e pelos escribas da época. E aí Jesus Cristo, ele conta uma sequência de 3 parábolas, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E aí ele traz um ensinamento profundo daquilo que é o reino de Deus, a missão de Cristo nesta terra, o que é o alvo do Senhor para as nossas vidas. Muito importante isso. Então, as parábolas contam mais ou menos isso aí. Meus irmãos, é interessante que a palavra pródigo, ele significa desperdiçador e extravagante, né? Então, eu quero me pegar nessa parábola, que tinha um homem, um pai de família, ele tinha 2 filhos. De repente, o mais novo chega ao seu pai e pede a sua herança, a parte da herança, né? Isso já no versículo 12. E o pai repartiu entre eles, e depois de algum tempo, a Bíblia conta que o filho mais novo saiu. Ele partiu rumo a uma direção, a um lugar longe. E dentro desta história eu quero aprender e aplicar o tema que é algo que Deus bradou ao meu coração nesta semana, falando sobre a falência de uma vida longe do Pai. Sabemos que a ausência do Pai terrestre na vida de um filho traz muitos malefícios. Claro que também sabemos que muitos dos filhos que não tiveram pais, hoje superaram isso, hoje estão cada vez mais crescendo devido ao amor que ele recebe também do Pai Celeste. Isso, todos nós precisamos deste amor. Não é uma regra. Às vezes as pessoas falam, mas o cara não tem pai, então ele já está perdido. Não é assim. Sabemos que é uma ferida que precisa ser tratada, e essa ferida é tratada por Deus. Amém? Mas eu quero aprender a aplicar alguns princípios que Deus colocou no meu coração, né, com essa parábola. O que a nossa distância do Pai Celeste causa nas nossas vidas? Quando nos distanciamos do nosso Pai, o que causa? E aí, a nossa distância do Pai, em primeiro lugar, eu já quero entrar no versículo 13, em primeiro lugar, nos deixa sem direção. A Bíblia diz no versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua.
ele partiu, ele saiu da presença do pai, ele saiu da casa do pai, ele saiu do relacionamento com o pai, para um local a qual ele nem sabia para onde ia. Ele saiu em direção, dizendo como aquela música que mundana, mas é interessante, que deixa a vida me levar, e ele foi, andando sem rumo e sem direção, até chegar numa terra longe, distante do pai, sem direção, sem orientação. Como é interessante, queridos, quando a gente se distancia do pai, como é interessante que perdemos o rumo da nossa história. Aplicamos a nossa força, nosso vigor em todas as áreas, e ao mesmo tempo, quando deitamos as nossas cabeças nos travesseiros, nos sentimos vazios, nos sentimos entristecidos, nos sentimos como se não tivesse vida. Parecemos aquele vivo morto que está caminhando, mas não tem alegria. Parecemos aquela pessoa que não tem uma fisionomia alegre, porque está longe do pai. E quando está longe do pai, ele está longe de alcançar a voz do pai direcionando, ensinando, orientando qual rumo seguir. É interessante que a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho. O pai, ele tem uma missão de ensinar o seu filho no caminho. É junto. E quando, infelizmente, o filho mais jovem sai desse relacionamento, se distancia do pai, ele está perdendo esse contato, ele está perdendo esse caminhar no caminho. E quando nós estamos no caminho com o pai, junto ao pai, nos relacionamos com o pai, na casa do pai, quando estamos ponto a errar e a falhar, tenha certeza que o pai nos orienta e nos mostra uma direção. Este filho mais jovem, ele sai debaixo das asas do pai e vai para uma terra longe, mas até chegar nessa terra longe, porque ele diz que ele chegou até uma terra longe, ele passou por vários lugares. Posso agora imaginar sim, que ele saiu sem rumo, sem direção, sem orientação. E quando ele chega numa terra longe, podemos aplicar agora o segundo tópico, que longe, a nossa distância do pai, nos faz investir mal em primeiro lugar, o nosso tempo. Ele chega a essa terra longe, a Bíblia disse que ali ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Em primeiro lugar, quando nos distanciamos do pai, investimos mal o nosso tempo. Posso conjecturar? Porque a Bíblia vai dizer dissolutamente. O que significa isso? Sem regra e sem lei. Ele fala que ele desperdiçou, quer dizer, gastou o seu recurso, o seu dinheiro, o seu tempo em locais que não o edificaram. Ele gastou o seu tempo naquilo que não era importante. Quantas pessoas, quando estão distante do pai, gastam tempo em algo, em coisas, em momentos que não o edificam? Você pode ver na sua mente, e até nós, às vezes, gastamos tempo naquilo que não nos edifica. E aí você passa o dia todo e fala assim: o que eu fiz de bom hoje? Quem já teve esse pensamento? De acordar e ir gastando tempo sem rumo, sem direção, e de repente você fala: rapaz, o que eu fiz de bom hoje? Você não teve um tempo de oração com Deus, você não teve um tempo de leitura com Deus, você não teve um tempo na presença de Deus, pelo contrário, gastou o seu tempo naquilo que é trivial, naquilo que não tem valor. Foi isso que esse jovem estava fazendo. Em segundo lugar, dentro desse tópico, quando nos distanciamos de Deus, nos faz investir mal o nosso tempo e o nosso recurso. A Bíblia diz que ele desperdiçou o seu recurso. Quantas pessoas, a Bíblia diz, não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Quantas pessoas jogam as suas riquezas, o seu dinheiro,
naquilo que não edifica, naquilo que não traz benefício para a sua família e nem para a sua vida. Temos várias histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena e que infelizmente gastaram o seu dinheiro com tudo e com todos, e no final, irmãos, eu ouvi uma história que o cara não ajudou nem a própria mãe. Esse jovem, ele estava numa terra longe do pai, distante do pai, e agora gastando o seu tempo de forma totalmente errada, totalmente dissoluta. Ele estava gastando o seu dinheiro com coisas que não edificam, e pelo contrário, estava investindo o seu dinheiro naquilo que o prejudicam. É interessante, meu querido, eu estou lendo um livro que fala sobre aquele que as pessoas ligam para que as mulheres venham falar no seu ouvido coisas perversas, né, pervertidas. E eles gastam fortunas e fortunas para ouvir bobagem. Quantas pessoas estão gastando o seu dinheiro e infelizmente estão perdendo a sua família porque estão investindo e gastando o seu dinheiro mal, naquilo que não é bom para eles. Foi o que o jovem fez longe do pai. Investimos mal também com as nossas amizades. Quando estamos longe do pai, aceitamos todo tipo de amizade e temos elas como verdadeiras. E essas amizades, infelizmente, elas são como sanguessugas. Já viu Provérbios? Que tem pessoas que são como sanguessugas, que ela só faz dar, mas ela não te dá nada, ela só recebe. Não é verdade? Elas só te sugam. Quando nos distanciamos do pai, adquirimos amizades que infelizmente nos levam para mais distante do pai. E quando é para você voltar, eles te abandonam. Quem nunca passou por isso? Talvez hoje você está tendo amizades que estão te levando para o abismo. Talvez hoje você está tendo uma amizade que estão te aprofundando em algo que está te fazendo mal e a ponto de te matar. Está na hora de você despertar. E em quarto lugar, quando nos distanciamos do pai, isso faz investir mal a nossa vida. Conhece pessoas que viveram a vida inteira e no final da sua vida ele está sozinho. Ele de repente vê, não tem ninguém no seu quarto, no seu leito, uma vida cheia de arrependimentos e não consegue ver benefício algum na sua vida. Quando estamos distante do Pai, estamos sujeitos a ter uma vida da forma que o jovem levou, desperdiçando o seu recurso e vivendo uma vida sem regra e sem lei. A ponto de chegar no final das nossas histórias, não termos ninguém conosco, a qual tem uma palavra que nos vai edificar. Pessoas que são profundamente amarguradas, são pessoas que infelizmente estão distantes do Pai. Gastamos as coisas, as nossas vidas, naquilo que é trivial. E não discernimos o que é realmente importante nas nossas vidas. Entenda, o jovem saiu da casa do pai, saiu da presença do pai, foi para um lugar longe, viveu uma vida de desperdícios, de tempo, de recurso, com amizades que na verdade não eram amizades, entre aspas, são amizades, coleguismos, né? E viveu uma vida totalmente cheias de arrependimentos. Como está a sua vida hoje, meus irmãos? Como está você? Será que nós hoje estamos como esse jovem, distante da presença do Pai, gastando naquilo que é trivial, dando a nossa força, a nossa juventude naquilo que não nos edificam? E talvez futuro chegamos no final da nossa história, não temos nada e nem ninguém, porque depois dessa vida não podemos levar dinheiro, não podemos levar mulheres,
não podemos levar nada. O que levamos é o que nós plantamos para a eternidade. Em terceiro lugar, quando nos distanciamos do Pai, nos traz uma sensação de liberdade. Aquele jovem, ele saiu do controle do pai, ele saiu da casa do pai, ele saiu do ambiente a qual o pai estava, e saiu rumo e sem direção, e a Bíblia diz que ele viveu uma vida dissoluta, quer dizer, sem regra e sem lei, e entre aspas, ele estava se achando o seguinte: ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz, eu posso fazer o que eu quero, eu vou viver sem regra e sem lei. Se você pesquisar na internet, meus irmãos, as grandes sociedades do passado, culturas, se perderam porque abandonaram as regras e a lei. Hoje a humanidade subsiste devido às regras e lei. Talvez você fale assim: mas Deus é muito rude, a sua lei é muito dura. Mas eu quero te dizer algo: a lei de Deus é para nos proteger. Damos valor supremo à nossa liberdade e automaticamente a nossa liberdade nos prende. O filho pródigo, neste momento, ele diz: e vivendo dissolutamente, no versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. Nessa tal liberdade do filho pródigo, ele se encontra agora num momento a qual é cativo da situação a qual ele mesmo plantou. Uma situação a qual ele agora está padecendo necessidades. Olha como é interessante. Ele queria uma liberdade, entre aspas, tinha uma sensação de liberdade, estava vivendo sem regras, sem lei, porém, e era escravo dos seus próprios desejos, porque quando ele saiu da presença do pai, ele gastou tudo, e quando ele gastou tudo, ele estava agora padecendo necessidade, e interessante, padecendo necessidade longe da presença do pai, sem o suporte do pai, sem a orientação do pai, sem a ajuda do pai. Agora, aquela liberdade que ele tinha se tornou em um cativeiro, e agora ele se encontra triste e próximo da morte. Olha como é interessante. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha o verso 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Olha a situação que o filho pródigo se encontra, devido à sua falsa sensação de liberdade. Ninguém manda em mim, vou fazer o que eu quero. Ele, fazendo o que quis, se distanciou do pai, gastou tudo o que tinha, gastou toda a sua força, e neste momento ele se encontra em total tristeza e passando necessidade, a ponto de desejar comer a comida do porco. Será que nós não estamos desta forma? Satanás está nos jogando migalhas e nós estamos pegando e dizendo que isso está me sustentando, mas na verdade não está. Ele está te prendendo. Filho pródigo estava nessa situação. Ele estava numa falsa liberdade que infelizmente levou ele para o cativeiro. Cativeiro dos seus próprios desejos. Viver uma vida sem regra destrói o homem. As regras são impostas para nos proteger. Você que é pai e você que é filho sabe muito bem. Dentro da casa dos nossos pais, nós tivemos regras e leis, sim ou não? Nós tivemos orientação, direção, e essas regras nos protegeram até a gente ter uma idade de discernir o que é certo e o que é errado. Isso é muito importante. E em quarto lugar, o jovem rico está agora desencantado com a vida. No verso 16, ele já mostra esse desejo de estar de se alimentar das bolotas do porco,
e ele não tem mais nem força, ele está extremamente cansado, esgotado e não tem ânimo para sair daquela situação, a sair daquele momento. Ele está numa tristeza e não consegue se sustentar, porque a Bíblia diz que ele passou necessidade. E ele chega um momento, no verso 17, olha lá, e caindo em si disse: quando os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Pereço, irmão, é morrer de fome, estou quase morrendo de fome. Ele perdeu todo o ânimo, não tinha mais ânimo de continuar a sua vida. Agora ele está falido, sem perspectiva de vida. Ele tem um momento de lucidez e cai em si, e ele pensa: preciso sobreviver, preciso permanecer vivo. Quando ele cai em si, e ele vê como está a sua vida, a ponto de padecer, a ponto de morrer, ele fala assim: eu preciso sobreviver, eu preciso viver. E quando ele pensa, ele já pensa em quem? No Pai, porque vida só temos no Pai. Ele não consegue, irmãos, nesse momento, pensar em mais ninguém, ele não consegue pensar em mais nada. Diante da situação que ele está, no verso 17, eu aqui pereço de fome, estou quase morrendo de fome, estou numa situação desagradável, não estou numa situação realmente dificílima. Ele não pensa agora nos amigos, ele não pensa mais no dinheiro, ele não pensa mais na sua liberdade. Sabe o que ele pensa? Ele pensa que o Pai tem pão para mim. Ele está agora falido, sem rumo. Mas sabe o que é interessante, queridos? Quando as pessoas se distanciam do Pai, e ele tem até o pensamento de voltar para a casa do Pai, ele é pego com alguns questionamentos. Como assim? O que as pessoas vão falar? O que eu fiz? Eu abandonei o Pai, eu virei as costas do Pai, eu gastei todos os recursos do Pai, eu feri o meu Pai. O que eu vou fazer? O que as pessoas vão falar se eu voltar? O que os servos vão falar se eu voltar? Sondamos nosso coração e analisamos as nossas intenções antes de voltar para a casa do Pai. Colocamos vários questionamentos. Por que eu vou voltar? O irmão vai falar comigo, vai olhar para mim dessa forma, ciclano, fulano. Mas eu quero te dizer algo, escute. Talvez você está na situação do filho pródigo, numa vida falida, uma vida que, eu não falo falida só na questão de riqueza, de recursos, mas realmente sem perspectiva de vida, sem esperança de vida, sem uma luz no fim do túnel. Você não vê mais nada, você já está querendo se entregar a sua vida, você já está pedindo a morte como Elias pediu, você está pedindo a morte como o próprio profeta Jonas pediu, você está pedindo a morte como outros grandes homens da Bíblia já pediram, numa situação que não tem mais rumo e nem esperança, assim como o filho pródigo. E aí, meu querido, eu quero te dar uma solução. Pense no Pai. E o Pai está falando só o seguinte: ei, apareça na minha casa. A gente, quando está distante da presença, começa a questionar: não vou voltar por causa disso, por causa daquilo, porque eu não mereço, porque eu não posso, as pessoas vão falar mal, o que as pessoas vão dizer? De novo esse irmão aqui, toda hora é a mesma coisa, toda semana é a mesma coisa, ele cai toda vez, ele volta para o mundo toda vez, ele se distancia do Pai toda vez. Mas escute bem, meu querido, esses questionamentos são setas do inimigo para que você não venha voltar para a casa do Pai, porque o Pai está dizendo só uma coisa com a atitude que eu vejo aqui nessa história. Ele diz o seguinte: ele só quer que você apareça na casa dele. Olha o que diz aqui, no verso, glórias a Deus, verso 20, ó. Ele cai em si, agora ele fala assim: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, e lançou-se-lhe aos pescoços, e o beijou. Olha, escute, queridos, aleluia.
Glória a Deus, talvez você caiu, talvez você retrocedeu, talvez você se distanciou do Pai, talvez você gastou todo o seu vigor, talvez você gastou toda a sua vida, todo o seu tempo, tendo amizades que te prejudicaram, talvez você está nessa situação, e pensando e questionando várias coisas. E aí o que vão pensar? Escute bem, não importa quem vai pensar, o que o Pai pensa de você. O pai, quando viu o filho pródigo de longe, irmãos, ele não teve outro posicionamento. Ele correu em direção ao filho e o abraçou e o beijou. Aleluia. É interessante que no texto você não vê o pai questionando aonde você estava, filho. Você não vê. Você não vê o pai perguntando o que você fez. Por que você não ficou aqui? Por que você fez isso? Não, ele não fez nada disso, irmãos. O filho estava agora nesse momento em terras distantes. E quando ele volta e o pai vê o filho, ele não pergunta nada, irmãos. Como você estava, ele não pergunta o que você fez, o que você estava andando, fazendo. Ele não quis nem saber, irmãos, o que o filho estava fazendo. Ele só teve uma atitude, ele abraçou e o beijou. Talvez você está dando importância demais às opiniões das pessoas. Eu não sei como está a sua vida, se você está distante do pai. Não importa o que as pessoas vão pensar de você. Agora o importante é o que Deus já sabe de você e o que Ele vai ter no seu posicionamento na sua volta. Aleluia. Talvez você está nessa situação. O pai, queridos, ele não questiona, ele só recebe o filho, ele acolhe o filho. Pelo contrário ainda, né? Ele nem questiona, ele dá uma festa, porque o filho voltou. Olha o que a Bíblia diz. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai e comemos e alegramos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Em outras palavras, ele estava numa vida morta, distante do pai. Mas numa vida morta, ele cai em si. E ele vê que só no pai tem vida. Ele vê que só no pai tem sustento. Ele vê que só no pai tem perdão. Ele vê que só no pai tem abraços. Ele vê que só no pai tem beijos. E o pai não questiona: o que você estava fazendo? Não, ele só acolhe. Temos que aprender com o nosso Deus, irmãos. Temos que aprender a perdoar com o nosso Deus, com o nosso Pai Celeste. Ele é um exemplo máximo de perdoador. A gente quer questionar demais para perdoar as pessoas. E quando fazemos isso, não estamos sendo semelhantes ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, irmão, quando o filho chegou na sua visão, quando ele viu o filho, ele já foi atrás dele, abraçando e beijando. A gente quer, mas por que o irmão fez isso? Por que as pessoas se distanciam de Deus? Não cabe a mim perguntar isso, cabe a mim fazer como Deus. Acolhe, abrace, beije, cuide, zele, dê novas roupas, auxilie, discipula, ensina, dê festa. Sabe por quê? Porque tinha pessoas que estavam mortas, mas através do Pai sobreviveu. Através do Pai houve vida novamente. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo estava vendo a sua condição, mas viu no pai uma esperança de vida. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Você está morto hoje? Você está morto nos seus pecados e delitos? Quero te dizer algo. Deus está querendo te dar vida. A Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus vem para te dar vida e vida com abundância. Vida com abundância aqui, irmão, não é dinheiro, irmão, não é só dinheiro. Dinheiro é muito pouco para o que Deus quer fazer na sua vida.
Deus quer te dar uma vida com abundância, com paz, com alegria, irmão, imagina você andar na presença de Deus, irmãos, fazendo tudo ao contrário aqui, olha lá, tendo direção, sabendo investir bem agora o seu tempo, o seu recurso, as suas amizades, a sua vida. Agora você tem uma liberdade, mas uma liberdade controlada pelos mandamentos de Deus. Eu só vou aonde Deus me manda ir, eu só faço o que Deus me pede para fazer. Irmãos, imagine, desse jeito você vai ter agora não desencantamento com a vida, mas vai ter alegria e prazer em viver na presença do Pai. Quando o filho volta para a presença do Pai, houve festa, houve alegria, houve vida. Você está morto? Volte para a presença do Pai. Volte para a presença do Pai. Estamos enfadados quando nos distanciamos de Deus a ter uma vida de falência. Uma vida que realmente não tem rumo, não tem direção, não tem esperança. Mas eu quero te dizer algo: Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém? Feche seus olhos. Você que está em casa, você que está aqui conosco, talvez você está na mesma situação do filho pródigo. Pastor, eu me distanciei. Pastor, faz muito tempo, não importa o tempo. Pastor, mas eu fiz muito, não importa o que você fez. Pastor, mas eu... Não. O Pai não agiu assim. O Pai não perguntou. O Pai não perguntou, por que você fez isso? Não. Ele só abraçou. Ele acolheu. Deu novas vestes. Cuidou dele. Ei, deixa Deus cuidar de você. Você já tentou de todos os jeitos, das suas formas, as suas maneiras, e só bateu perdão pela palavra, o seu rosto na parede. Só quebrou a cara. A sua maneira não deu certo. Do seu jeito não deu certo. Quantas vezes você vai quebrar a cara? Quantas vezes você vai ver os seus planos dando errado? Quantas vezes você vai ver você próximo da morte? Quantas vezes você vai ver Deus te dando livramentos e você distante do Pai? O filho pródigo estava padecendo. A Bíblia diz: eu pereço de fome. O filho pródigo estava morrendo. Será que você não está na mesma situação? Está morrendo, pastor, eu não consigo. Não, nós não conseguimos. O Espírito Santo hoje está te visitando aí, te convencendo o que você fez, não importa, mas está te convencendo a cair em arrependimento. E Deus hoje só faz o seguinte: ei, apareça na minha casa, apareça na minha presença. Pastor, eu já tenho vários meses que eu não consigo nem dobrar o joelho, nem orar. Não importa, só faça uma oração: Deus, eis-me aqui, Pai, ajuda-me. Vai até o encontro do Pai, porque Ele vai te abraçar e vai cuidar de você. Vamos louvar? E aí, feche seus olhos. Eu quero te convidar no profundo a você analisar a sua vida. Você está dessa maneira, uma distância de Pai? Fale com o Senhor neste momento. Enquanto nós louvamos, você vai falar com Deus. Com Deus. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo. Sinta o braço do Pai. Sinta o braço do Pai, o abraço, o afago. Eu vou voltar
da casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Talvez aquele filho pródigo passou dias após dias sem uma segurança, passou dias após dias somente chorando, passou dias após dias falando: o que eu fiz com a minha vida? Passando dias após dias: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas teve um dia que ele caiu em si. Teve um dia que ele disse: eu vou me levantar e vou para o Pai. Aleluia. Talvez você está desta maneira, queridos, todos os dias com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, mas agora é a hora. Levanta-te e vai à presença do Pai. Amém? Quem vai voltar aí? Aleluia. Glória a Deus. Essa casa é sua, irmãos. Casa de Deus é uma casa nossa, é a nossa família. Amém? Que Deus venha falar mais ao seu coração e que Ele venha te direcionar mais. Porque passar disso já é minha coisa, não é de homem, não tem poder. Mas eu quero dizer algo para você. Volte. O Pai só quer que você apareça. Amém? Apareça. Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E lembre-se de estar na presença do Pai. Deus abençoa teus filhos que hoje cultuou conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer a nossa vida de falência por estarmos distante do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a também reconhecer que precisamos voltar, que precisamos ir até o Senhor. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É recíproco. Quem se achega, recebe o abraço do Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Glória a Deus.